Todo mundo no Vale do Paraíba morria de inveja da vida que a baronesa Isabel levava em 1853. Ela tinha a fazenda de café mais rica, o marido mais respeitado e 200 escravos que tremiam só de ouvir os passos dela. Mas quem olhava aquela casa branca e imponente não fazia ideia de que por trás das cortinas de veludo existia um segredo podre capaz de destruir tudo. Meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao canal Casagrande e Correntes, onde você conhece histórias que mexem profundamente com o coração. Hoje se prepare porque esta não é apenas uma história de traição conjugal. É um retrato brutal de como o poder absoluto corrompe a alma humana e transforma ciúme em uma sentença de morte. É sobre a baronesa Isabel, uma mulher obcecada pela aparência de perfeição que se viu diante de uma situação que ameaçava mudar tudo na linhagem da família. Uma história que prova que às vezes a maldade de quem tem o poder é muito mais profunda e obscura do que qualquer poço sem fundo. Antes de começarmos essa narrativa intensa, se inscreva no canal e me diga nos comentários o seu nome e de onde você está nos assistindo. É muito bom conhecer melhor você que nos assiste e saber até onde nossa história está chegando. Prepare-se porque a emoção começa agora. Tudo parecia estar no lugar certo na fazenda do Vale Sombrio. A prataria brilhava, o café dava lucro e o barão Augusto parecia um marido exemplar. Mas essa paz era mentirosa e estava prestes a ser quebrada por um detalhe que ninguém mais notou. Apenas os olhos de águia de uma esposa desconfiada. Para você entender o tamanho dessa tragédia, primeiro precisa visualizar como funcionava a fazenda do Vale Sombrio naquele ano de 1853. Não era apenas uma propriedade rural, era um império de café que funcionava com a precisão de uma máquina militar. No comando de tudo isso não estava o barão, mas sim a baronesa Isabel. A rotina dela era sagrada e começava antes mesmo do sol esquentar a terra. Ela percorria os corredores da Casa Grande como uma general inspecionando a tropa, deslizando as mãos pelas superfícies dos móveis de jacarandá, para garantir que não existisse um único grão de poeira. Ela era obcecada por controle. Para a baronesa, a ordem da casa era o reflexo direto da honra da família. A prataria tinha que brilhar o suficiente para servir de espelho, e os lençóis de linho importados precisavam estar tão brancos que chegavam a doer nos olhos. Se uma flor estivesse murcha num vaso de canto, ou se uma cortina estivesse meio centímetro fora do lugar, o clima pesava na hora. Ela governava aquele mundo com uma eficiência fria que causava medo até nos funcionários mais antigos. Essa disciplina rígida era a base da paz de espírito dela. A baronesa acreditava que enquanto tudo estivesse no lugar, nada de ruim poderia acontecer. Mas essa sensação de segurança era frágil como uma porcelana fina prestes a cair. A primeira trinca nessa fachada perfeita apareceu num final de tarde que parecia igual a qualquer outro. O sol estava se pondo tingindo o céu de laranja e o barão Augusto estava na varanda larga fumando um charuto e observando os escravos voltarem da lavoura de café. A baronesa estava sentada na cadeira de balanço dela, apenas observando a propriedade quando Luzia entrou no campo de visão. Luzia era uma escrava de 23 anos, bonita e jovem que tinha sido tirada do trabalho pesado da roça fazia pouco tempo para ajudar nos serviços mais leves de dentro da casa. Ela se aproximou do barão com uma bandeja para servir um copo de água fresca. Foi nesse momento exato que o tempo pareceu congelar para a baronesa. Não aconteceu nenhum escândalo. Ninguém falou nada demais. Foi apenas um olhar. Mas foi um olhar que durou 2 ou 3 segundos a mais do que deveria. A baronesa tinha olhos de águia para qualquer coisa fora do lugar e percebeu na hora. O jeito que o barão olhou para a moça não era o jeito que um senhor olha para uma serva. Tinha uma intensidade ali, uma familiaridade, um tipo de silêncio cúmplice que não combinava com a hierarquia daquela fazenda. Foi um detalhe minúsculo, quase invisível, mas foi o suficiente para cravar uma agulha gelada no estômago. Aquela troca de olhares quebrou a confiança que ela achava que tinha. Os dias passaram e a dúvida começou a corroer a baronesa por dentro. Depois, veio a segunda peça desse quebra-cabeça maldito. Um lenço de seda pura,
Uma peça caríssima que o próprio barão tinha trazido da corte de presente para ela simplesmente desapareceu da penteadeira. Aquilo não era comum. Na casa dela, nada sumia. A baronesa revirou o quarto. Pressionou as mucamas. Fez um interrogatório silencioso e assustador. Mas ninguém sabia do lenço. A raiva deu lugar a uma desconfiança que não a deixava em paz. 3 dias depois, a verdade apareceu de um jeito humilhante. Durante uma das caminhadas de inspeção que ela fazia pelos limites do jardim, a baronesa encontrou o tal lenço. Ele não estava perdido dentro de casa. Estava jogado na lama perto do antigo lavadouro de pedra, um lugar onde ela jamais pisava. O tecido estava sujo, manchado e quase irreconhecível. A cabeça dela começou a girar. Como um objeto tão íntimo que ficava no quarto do casal foi parar na mão de alguém que frequentava o lavadouro? A única conexão possível entre o quarto dela e aquele lugar era o marido. A partir desse instante, o ar da fazenda mudou completamente para a baronesa. O que antes era um lugar de ordem, agora parecia um teatro de mentiras. Ela começou a notar os cochichos dos escravos quando passava. As conversas morriam de repente, e os olhares desviavam. Aquele silêncio gritava que todo mundo sabia de algo que ela, a senhora de tudo aquilo, estava sendo a última a descobrir. A paranoia criou raízes fundas e a baronesa deixou de ser apenas a administradora para virar uma investigadora obstinada dentro da própria casa. Ela vigiava cada passo do barão. Se ele demorava 5 minutos a mais no escritório, ela já imaginava o pior. Se ele olhava para o lado, ela seguia o olhar dele. Luzia virou o alvo principal. A baronesa analisava cada movimento da moça de 23 anos. Cada sorriso, cada gesto procurando a confirmação do que ela já sentia nos ossos. O plano para ter certeza absoluta foi cruel e calculado com a frieza de quem joga xadrez. Numa manhã em que o barão precisou viajar para a cidade vizinha para tratar da venda da safra, a baronesa mandou chamar Luzia. A ordem foi passada com uma calma terrível. A jovem deveria entrar no escritório do barão, um lugar sagrado onde quase ninguém pisava, para fazer uma limpeza completa. A baronesa exigiu que cada livro fosse limpo, que a prata do tinteiro fosse polida até virar espelho, e ficou observando a reação da moça. Luzia obedeceu de cabeça baixa, mas o tremor nas mãos dela entregava o medo. A baronesa deixou a moça lá dentro e foi para o próprio quarto que tinha uma visão estratégica da porta do escritório através do corredor. Ela deixou a porta entreaberta e ficou de tocaia esperando horas a fio. Imóvel. O sol subiu, a casa esquentou, mas ela não saiu dali. A paciência dela foi recompensada da pior forma possível. Pela fresta ela viu quando Luzia parou a limpeza. A moça olhou para os lados e se aproximou da mesa do barão. Não foi para limpar. Com uma delicadeza que beirava o carinho, a jovem tocou num peso de papel de madeira que ficava na mesa. Era um objeto simples, sem valor financeiro nenhum, que o barão tinha entalhado na juventude. Luzia segurou aquela madeira velha, levou até o rosto como se quisesse sentir o cheiro dele e fechou os olhos por 1 segundo antes de colocar de volta no lugar, com um cuidado infinito. Aquele gesto simples destruiu a baronesa. Se fosse apenas atração física, ela poderia lidar com o ódio. Mas aquilo era intimidade. Era afeto. Aquele toque provava que existia uma história, um segredo compartilhado entre o marido dela e aquela escrava. Algo que excluía a baronesa completamente. A dúvida acabou naquele segundo. A baronesa saiu da porta sem fazer barulho. Ela não fez escândalo, não gritou, não quebrou nada. A reação dela foi muito mais perigosa. Ela ficou gelada e a decisão já estava tomada. Naquela mesma tarde, ela chamou a governanta e deu a ordem. Luzia estava expulsa da casa grande. A partir daquele momento, ela deveria lavar o chão da senzala e carregar água do poço mais distante debaixo de sol e chuva. A intenção da baronesa era clara como cristal. Quando o barão voltasse, ele encontraria a amada na lama, sofrendo. Um lembrete sujo de quem realmente tinha o poder naquele vale. A baronesa voltou para a varanda e sentou na cadeira de balanço, esperando o marido chegar enquanto o ódio fermentava dentro dela.
O retorno do barão Augusto para a fazenda na manhã seguinte foi marcado por uma tensão no ar que dava para sentir na pele. Assim que desceu do cavalo ainda suado da viagem e entregou as rédeas para o escravo do estábulo, viu a cena que habitava em seus piores medos. Luzia estava lá longe no terreiro, carregando 2 baldes de água pesadíssimos pendurados numa vara de madeira sobre os ombros magros, com o vestido de algodão sujo de terra e o corpo curvado de exaustão visível. O barão olhou para a moça, travou o maxilar com força, mas não disse absolutamente nada sobre o castigo inesperado e cruel. Não teve coragem de perguntar para a esposa o motivo daquele rebaixamento repentino. Para a baronesa, que observava tudo com os braços cruzados, aquele silêncio covarde do marido foi a assinatura da confissão de culpa que ela esperava. Se fosse inocente, ele teria perguntado imediatamente o que tinha acontecido com a moça. Como era culpado e sabia exatamente o motivo do castigo, se calou e engoliu a vergonha em silêncio. Os 3 dias seguintes transformaram a casa grande num ambiente silencioso e sufocante. Os jantares eram servidos num silêncio insuportável, onde só se ouvia o barulho metálico dos talheres de prata batendo nos pratos de porcelana e o rangido ocasional das cadeiras de mogno no assoalho. O barão e a baronesa não trocavam uma palavra sequer durante as refeições longas e tensas. Mal olhavam nos olhos um do outro. Era como se fossem 2 estranhos forçados a dividir o mesmo teto por alguma maldição. Passaram a dormir em quartos separados pela primeira vez em 15 anos de casamento. E o clima da casa ficou carregado como o céu preto antes de uma tempestade. A baronesa sabia que não precisava fazer nada, além de esperar pacientemente. Ela conhecia o marido melhor do que ninguém naquela fazenda, e sabia que a culpa e a saudade fariam ele cometer um erro fatal mais cedo ou mais tarde, e ela estava pronta para dar o bote no momento certo. O erro aconteceu numa noite abafada daquelas em que nem as folhas das árvores se mexem e a roupa parece grudar na pele suada de quem tenta dormir. Depois de mais um jantar mudo e torturante como todos os outros, o barão disse sem olhar para a esposa que ia para o escritório ler alguns documentos comerciais, como fazia toda noite antes de dormir. A baronesa foi para o quarto, apagou a lamparina de querosene, deixando tudo na escuridão total, e ficou ouvindo atentamente cada som da casa, na quietude da noite. Ela conhecia cada rangido daquela construção, cada tábua do assoalho que gemia quando alguém pisava, e a dobradiça que chiava ao abrir uma porta. A baronesa esperou ouvir o barulho familiar da poltrona de couro do marido rangendo no escritório, como sempre ouvia todas as noites. Mas o que veio foi diferente e inesperado para os ouvidos treinados dela. Ela ouviu o clique suave e metálico da tranca da porta dos fundos sendo aberta com um cuidado extremo, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. O coração da baronesa disparou não de medo, mas de uma fúria controlada. Ela jogou um xale escuro de lã grossa sobre os ombros para se camuflar melhor na escuridão da noite sem lua, tirou os sapatos para não fazer barulho nenhum no assoalho de madeira e saiu atrás do marido como uma sombra silenciosa. Lá fora, a escuridão da fazenda era quase aterrorizante. O cheiro intenso de terra molhada da chuva da tarde e de jasmim silvestre da noite enchia o ar pesado do vale. Um cheiro que dali para frente seria para sempre o perfume da traição para a baronesa, que respirava fundo tentando controlar a raiva. Ela viu a sombra do marido se movendo rápido entre as árvores do pomar da propriedade. O barão andava com uma urgência que não era normal para aquela hora da noite, quase correndo pelo caminho irregular, tropeçando nas raízes grossas que saíam da terra. Ele não estava indo para as senzalas onde ficavam os escravos dormindo depois do dia de trabalho forçado, o que seria arriscado demais com tantos olhos observando e ouvidos atentos aos movimentos estranhos do patrão. O barão pegou uma trilha antiga e esquecida coberta de mato alto que levava para as ruínas abandonadas da sede velha da fazenda. Construções de quando o avô dele ainda era vivo e mandava em tudo com punho de ferro. Era um lugar abandonado havia décadas e esquecido pela maioria, caindo aos pedaços com paredes rachadas, teto desabado e longe dos olhos curiosos dos outros escravos e da casa principal.
Lá existia um galpão de ferramentas velho e esquecido que ninguém usava mais desde que construíram o depósito novo perto do terreiro. A baronesa seguiu o marido como uma onça silenciosa caçando a presa. Ela se escondeu atrás do tronco grosso e áspero de uma jaqueira antiga coberta de musgo e fixou os olhos arregalados numa fresta da madeira podre da parede lateral do galpão abandonado. Uma luz amarela e fraca de lampião de querosene vazava lá de dentro, iluminando a noite e criando sombras dançantes nas paredes. A baronesa prendeu a respiração com força e olhou pela fresta estreita. O que viu naquele momento fez o sangue dela gelar e o estômago revirar de nojo. Luzia estava lá dentro sentada num monte de feno velho e seco. O barão Augusto, o homem mais poderoso e orgulhoso de toda a região do Vale do Paraíba, estava de joelhos na terra batida do chão na frente da escrava como um suplicante qualquer. Ele segurava as mãos calejadas e sujas de terra da moça com as duas mãos dele e falava coisas baixinho com um desespero evidente e um carinho profundo que a baronesa não ouvia nem recebia do marido fazia anos. Mas a cena ficou ainda pior e mais dolorosa para ela assistir. A baronesa observou quando o marido soltou as mãos da moça devagar e levou a mão direita até o rosto de Luzia, acariciando a bochecha dela com uma ternura que partiu o coração da esposa em pedaços. Depois, num movimento lento e reverente, como quem toca algo sagrado, a mão dele desceu pelo corpo magro da escrava e pousou suavemente sobre a barriga de Luzia com os dedos abertos. Não foi um toque qualquer de luxúria ou desejo proibido. Foi um toque de posse amorosa, de reverência profunda e proteção sincera. Aquele gesto simples revelou o tamanho gigantesco do segredo que os dois escondiam naquele galpão imundo e abandonado longe dos olhos do mundo. A baronesa não conseguiu mais se segurar escondida nas sombras observando aquela cena. Ela saiu de trás da árvore grossa e caminhou com passos firmes e decididos até a porta rangente do galpão que estava entreaberta. A baronesa empurrou a madeira velha e apodrecida com força, fazendo a porta ranger alto como um grito rasgado no silêncio da noite. A cena lá dentro congelou completamente como numa pintura. O barão deu um pulo violento para trás, ficando branco como papel e com os olhos arregalados de pavor. E Luzia se encolheu tremendo no canto mais escuro do galpão, tentando desaparecer no feno velho e se tornar invisível aos olhos da patroa furiosa. A baronesa parou na entrada estreita do galpão, bloqueando a única saída possível com o corpo rígido. Ela olhou para os dois com um nojo profundo que era quase palpável no ar pesado. Com a voz firme apesar da decepção, a baronesa começou a destruir o marido com palavras escolhidas para ferir. Disse que era uma vergonha inominável e imperdoável ver o senhor do Vale Sombrio, um homem respeitado e temido em 3 províncias inteiras, se arrastando na lama daquele jeito patético e humilhante como um cachorro no cio atrás de uma cadela qualquer. O barão, encurralado e desesperado, tentou mentir de forma patética. Gaguejou com a voz trêmula que não era o que parecia e que ela estava interpretando tudo errado, mas a baronesa não deu espaço nenhum para ele continuar com as mentiras fracas. Ela riu, uma risada seca e sem alegria nenhuma, e acusou o barão de sujar o nome respeitável da família inteira se misturando de forma vergonhosa com uma escrava qualquer, que não valia nada. Foi a palavra qualquer que, ao ser dita com tanto desprezo, detonou a bomba final. O barão, talvez pelo desespero de defender a mulher que amava de verdade mesmo sendo proibido, ou talvez simplesmente cansado de anos e anos de submissão humilhante à esposa controladora e fria, perdeu completamente a cabeça naquele momento. Ele gritou com o rosto vermelho de raiva acumulada e as veias do pescoço saltadas e pulsantes que Luzia não era uma qualquer, como a baronesa estava dizendo. No calor daquela briga explosiva e sem controle, o barão cuspiu a verdade que deveria ter ficado escondida para sempre enterrada naquele galpão abandonado. Luzia carregava um filho dele na barriga, um filho de sangue do barão que crescia ali dentro. Aquelas palavras pesadas caíram como uma sentença de morte, e para a baronesa, o mundo acabou ali naquele instante. Não era só traição conjugal comum que poderia ser relevada ou escondida com o tempo. Era um herdeiro bastardo crescendo na barriga de uma escrava.
Uma criança com sangue misturado que ia carregar nas veias o sangue da família respeitável do marido. O filho que ela, a esposa legítima e de sangue puro de família tradicional, não tinha conseguido dar ao barão em todos aqueles 15 anos longos de casamento. E agora estava crescendo forte e saudável, na barriga daquela moça de apenas 23 anos que servia água e lavava o chão da casa grande. A baronesa olhou fixamente para a barriga ainda pequena e quase imperceptível de Luzia envolta no vestido de algodão surrado, e a expressão dura dela mudou completamente naquele segundo. O ciúme de mulher traída e humilhada desapareceu do rosto tenso e deu lugar a algo muito pior e muito mais perigoso para quem estava observando. O instinto assassino e calculado de uma matriarca ameaçada no poder dentro da própria casa que construiu com sacrifício. A baronesa percebeu naquele segundo de clareza brutal que aquilo não era mais um simples caso amoroso que passaria com o tempo. Era uma guerra mortal pela sobrevivência do nome da família, da herança acumulada em décadas e de tudo que ela construiu com esforço desde o dia do casamento arranjado. Naquele momento terrível e definitivo, olhando para o ventre ainda pequeno da escrava que carregava a semente do marido, a baronesa decidiu de forma fria e final que aquela criança jamais veria a luz do sol nascer. A sentença de morte foi assinada ali no silêncio terrível e pesado que se seguiu àquela revelação devastadora que mudou tudo para sempre. A baronesa Isabel virou as costas sem dizer mais uma palavra sequer e saiu do galpão abandonado caminhando com passos firmes em direção à casa grande. O silêncio pesado que ficou para trás era mais terrível que qualquer grito. O barão tentou correr atrás da esposa, chamando o nome dela na escuridão, mas a baronesa nem olhou para trás. Ela atravessou o pomar com a cabeça erguida e a coluna reta como se estivesse voltando de um passeio tranquilo e não de flagrar a traição mais devastadora da vida inteira. Quando a baronesa entrou pela porta dos fundos da casa grande, encontrou o feitor Joaquim, esperando acordado na cozinha tomando café como fazia toda noite antes de dormir. Joaquim era homem de confiança total da família. Havia anos servindo como braço direito nas decisões mais difíceis e sujas da administração da fazenda. O feitor olhou para a patroa que chegava sozinha naquela hora com o xale escuro sobre os ombros e o vestido sujo de terra na barra, e percebeu nos olhos duros dela que alguma coisa grave tinha acontecido naquela noite. A baronesa não perdeu tempo com rodeios desnecessários. Ela disse de forma direta que precisava falar com Joaquim sobre um assunto extremamente delicado e urgente que não podia esperar até o dia seguinte. O feitor colocou a xícara de café na mesa e seguiu a patroa até o escritório do barão. Ela entrou primeiro no cômodo escuro, acendeu a lamparina de querosene e fechou a porta pesada atrás deles com cuidado para ninguém escutar a conversa que ia acontecer ali dentro. A baronesa foi direto ao ponto sem perder tempo e informou ao feitor com voz fria e controlada, apesar da raiva que fervia por dentro, que tinha acabado de descobrir uma situação inaceitável que ameaçava diretamente a honra da família inteira. A escrava Luzia estava esperando um filho do barão Augusto, e aquela criança bastarda não podia nascer de jeito nenhum, porque representava um perigo mortal para a herança da família. O feitor Joaquim, que já tinha visto e feito de tudo ao longo dos anos trabalhando para a elite rural do Vale do Paraíba, nem piscou ao ouvir aquela confissão. Então ele apenas perguntou de forma prática o que exatamente a Sinhá queria que fosse feito sobre aquele problema delicado. A resposta da baronesa foi dada com uma frieza que fez até o feitor experiente na prática da maldade sentir um arrepio subir pela espinha. Ela disse que queria a situação toda resolvida de forma definitiva e silenciosa, naquela mesma noite, sem deixar nenhum rastro visível que pudesse ser investigado depois. A baronesa escolheu o local exato para o crime, com um simbolismo macabro que só fazia sentido na cabeça perturbada dela naquele momento de ódio extremo. A cisterna velha e abandonada que ficava nas ruínas da sede antiga da fazenda. Aquela cisterna de pedra lavrada ficava exatamente na mesma área maldita onde a baronesa tinha flagrado a traição do marido com a escrava. Era um poço muito fundo completamente esquecido por todos havia muitos anos,
e que, ao ser desativado, foi coberto por uma tampa pesada de madeira, que já estava apodrecida pelo tempo e cercado de mato alto que crescia selvagem. Era o lugar perfeito e isolado para um segredo horrível ser engolido pela escuridão e esquecido para sempre. O feitor Joaquim rapidamente organizou a logística fria do crime com a eficiência de quem já tinha feito esse tipo de serviço sujo outras vezes ao longo dos anos. Joaquim sugeriu trancar o Barão Augusto no escritório por fora para garantir que ele não conseguisse interferir no trabalho que precisava ser feito com urgência máxima naquela noite. A baronesa concordou com a cabeça e disse apenas uma palavra seca que selou o destino de Luzia e da criança inocente que crescia no ventre. Faça agora. Enquanto isso, lá no galpão abandonado, o barão tinha corrido de volta para dentro depois de tentar inutilmente alcançar a esposa que sumiu na escuridão. Ele encontrou Luzia encolhida no canto escuro, tremendo de medo e chorando baixinho com as mãos protetoras sobre a barriga ainda pequena. O barão se ajoelhou na frente da moça e segurou o rosto molhado de lágrimas dela com as duas mãos, tentando acalmar o desespero que tomava conta dos dois. Ele jurou que não ia deixar nada de ruim acontecer com ela, nem com a criança que carregava, e prometeu que ia resolver tudo com a baronesa de alguma forma e que ia proteger os dois, custasse o que custasse. Mas aquelas eram promessas vazias de um homem sem poder real naquela fazenda. Ele sabia no fundo da alma que não tinha coragem nem força suficiente para enfrentar a esposa e assumir publicamente aquele filho bastardo nascido de uma escrava. O barão mandou Luzia voltar correndo para a senzala e se trancar lá dentro até o dia seguinte, quando ele teria pensado em alguma solução para aquela situação impossível. A moça obedeceu com medo, mas antes de sair do galpão escuro, olhou para trás uma última vez com os olhos cheios de lágrimas e perguntou baixinho se ele tinha certeza absoluta que tudo ia ficar bem. O barão não conseguiu responder aquela pergunta simples, porque no fundo sabia que estava mentindo para os dois. Então, ele apenas balançou a cabeça. Luzia saiu correndo pela escuridão em direção às senzalas, mas não chegou nem perto do destino. 3 homens grandes e fortes que trabalhavam como capangas de confiança do feitor Joaquim estavam esperando escondidos na trilha estreita coberta de mato. Os homens agarraram a moça pelos braços com força brutal antes que ela pudesse gritar por socorro e taparam a boca dela com um pano grosso, abafando qualquer som que tentasse sair. Luzia se debateu com todas as forças que ainda restavam no corpo magro e exausto, mas era completamente inútil lutar contra 3 homens grandes e treinados para aquele tipo de serviço sujo. Os capangas arrastaram a escrava que se debatia pelo caminho escuro em direção ao paiol velho de milho que ficava bem afastado da casa grande e das senzalas. Os homens jogaram Luzia lá dentro do paiol escuro e fedorento que cheirava forte a grãos velhos e mofo acumulado, e trancaram a porta pesada de madeira por fora com a tranca grossa de ferro enferrujado. Os 3 capangas ficaram montando guarda do lado de fora, fumando tabaco forte enrolado em palha seca e conversando baixo entre eles, esperando a próxima ordem que sabiam que ia chegar em breve. Dentro do paiol completamente escuro e abafado, Luzia se encolheu num canto úmido, abraçando a barriga com as 2 mãos trêmulas, e rezou baixinho pedindo proteção divina para a criança inocente que carregava. A moça sabia com absoluta certeza que não ia sair dali com vida. O instinto de sobrevivência gritava mais alto que qualquer esperança de salvação. Do lado de fora, na escuridão profunda da noite, os 3 homens grandes viram a silhueta do feitor Joaquim se aproximando devagar pela trilha estreita com uma tocha de fogo acesa iluminando o caminho irregular. O feitor parou na frente dos capangas e deu a ordem seca, sem perder tempo. Era hora de terminar o serviço. Os homens jogaram fora os restos de tabaco que fumavam e seguiram Joaquim em silêncio absoluto. O som metálico da tranca sendo aberta rasgou o silêncio pesado. A porta velha do paiol se abriu rangendo alto nas dobradiças enferrujadas. Luzia viu as silhuetas ameaçadoras dos homens aparecendo contra a luz fraca da tocha e entendeu que tinha chegado o fim. A moça tentou recuar mais para o canto escuro, mas não tinha para onde ir. Luzia levantou as mãos trêmulas num gesto inútil de proteção e implorou, chorando, pedindo misericórdia pela vida da criança inocente que não tinha culpa de nada.
O feitor Joaquim não respondeu aos apelos desesperados. Apenas fez um gesto rápido com a cabeça, dando a ordem silenciosa. Os homens avançaram e agarraram a escrava pelos braços magros com força brutal. Luzia gritou alto, rasgando a noite, e se debateu, mas era inútil. Os homens levantaram o corpo leve da moça como se fosse uma boneca de pano e começaram a arrastar ela para fora. Luzia gritava desesperada, chamando pelo nome do barão repetidas vezes, pedindo um socorro que não viria. Os pés descalços da moça raspavam no chão vermelho, tentando firmar e criar resistência, mas os homens eram fortes demais. Os capangas arrastaram o corpo que se debatia pelo caminho estreito em direção às ruínas abandonadas onde ficava a cisterna que ia engolir aquele segredo para sempre. Longe dali, trancado no escritório escuro, o barão Augusto estava afundado em cachaça e desespero que corroía por dentro. A garrafa grossa estava pela metade. Ele bebia direto do gargalo, tentando afogar a culpa e o medo no álcool que queimava a garganta. Mas o som distante de um grito feminino de puro desespero trazido pelo vento fez o barão acordar do transe alcoólico. Era a voz de Luzia gritando por socorro. Ele reconheceu instantaneamente mesmo com a distância grande. O barão largou a garrafa na mesa com tanta força que quase quebrou o vidro e correu até a porta pesada. Girou a maçaneta com força desesperada, mas a porta não abriu. Estava trancada por fora. O pânico tomou conta do corpo inteiro, como uma onda violenta. O barão começou a chutar a porta grossa com toda a força das pernas cambaleantes e bateu com o ombro contra a madeira velha, usando uma força que nem sabia que existia, até que finalmente a madeira cedeu com um estalo seco e a fechadura quebrou em pedaços. O barão saiu correndo desesperado pelo corredor escuro, tropeçando nos móveis pesados, e empurrou a porta dos fundos correndo para fora. A noite estava escura, sem estrelas. Ele correu guiado apenas pelo instinto de pai e pelos gritos distantes cada vez mais fracos que vinham da direção das ruínas abandonadas. Quando finalmente chegou ofegante perto da cisterna velha, a cena que viu fez o coração parar. Sob a luz fraca das tochas, o barão viu Joaquim e os 3 capangas parados em volta do buraco escuro. Os 2 homens grandes seguravam Luzia pelos braços, enquanto a moça se debatia fraca, sem forças para se soltar. O barão soltou um grito rouco chamando pelo nome do feitor e ordenando que soltassem Luzia imediatamente. Ele correu na direção do grupo, pronto para brigar e matar se fosse necessário para salvar a mulher que amava e o filho que ela carregava. Mas a diferença de força era desproporcional. Um dos capangas interceptou facilmente o barão embriagado antes que chegasse perto da cisterna. O homem musculoso segurou o barão com violência e torceu os braços dele para trás, causando dor intensa. Forçou o corpo do barão a ficar de joelhos na terra úmida como um prisioneiro. A humilhação era devastadora. O dono daquelas terras estava imobilizado e impotente de joelhos na lama pelos próprios homens que deviam obediência a ele por ordem da esposa. O feitor Joaquim olhou para o patrão humilhado com frieza desumana. Informou apenas que aquelas eram ordens expressas da sinhá baronesa e que estava cumprindo exatamente o que foi mandado fazer. Ali, forçado a assistir sem poder fazer nada, o barão viu o fim completo da vida dele acontecer na frente dos olhos. Ele viu quando Joaquim e outro capanga removeram com esforço a tampa pesada de madeira apodrecida da cisterna, revelando o buraco negro e profundo que cheirava a podre e esquecimento. Viu o rosto jovem de Luzia banhado em lágrimas olhando para ele num último pedido de socorro mudo que não podia ser atendido. Não houve piedade. Num movimento rápido e brutal, os homens levantaram o corpo leve da moça e lançaram com força na escuridão líquida do poço. O grito agudo de Luzia ecoou forte nas paredes de pedra e foi cortado quando o corpo atingiu a água parada lá no fundo. O som foi violento. Um barulho alto de água agitada que durou segundos antes do silêncio mortal. Mas o som que destruiu a alma do barão veio depois. Joaquim e os homens pegaram a tampa pesada e arrastaram de volta para o lugar sobre a boca da cisterna. O barulho surdo da madeira velha batendo contra a pedra foi seco e definitivo como uma sentença de morte. Aquele som terrível foi o som do túmulo sendo fechado para sempre. Só depois que a tampa estava no lugar
é que o capanga soltou o barão com um empurrão violento. Ele caiu de cara na terra sem conseguir respirar, tremendo descontrolado e chorando alto como uma criança, enquanto Joaquim olhava para o patrão caído com um olhar vazio de quem cumpriu mais uma tarefa. O feitor dispensou os 3 homens com um gesto seco, e antes de sair ainda informou ao barão destruído que a fazenda estava em ordem conforme a sinhá queria. Depois virou as costas e sumiu na escuridão, deixando o barão sozinho na terra perto do túmulo. Sozinho perto das ruínas, o barão se arrastou pelo chão molhado como um animal ferido até a beira da cisterna. Colou o ouvido desesperado na tampa fria, arranhando a madeira podre com as unhas até sangrar. Desesperado para ouvir qualquer coisa de lá de baixo. Um choro fraco, ou um grito abafado, ou uma respiração de alguém lutando para sobreviver. Mas daquela escuridão líquida que engoliu tudo, só vinha o silêncio pesado e o eco distante da água se acalmando depois da agitação. O barão ficou prostrado, abraçado à pedra fria da cisterna, uivando de dor como um animal ferido, enquanto longe na casa grande, a luz da lamparina do quarto da baronesa brilhava na janela como o olho vigilante de um monstro que tinha vencido. Na casa grande parada na janela escura, a baronesa tinha ouvido o que esperava. O silêncio. O silêncio pesado que veio depois de tudo. O silêncio que significava que estava feito. Minutos depois, batidas discretas soaram na porta pesada. A baronesa se afastou da janela e foi até a porta. Abriu apenas uma fresta sem deixar o feitor entrar, pois seria inadequado. Joaquim encontrou os olhos duros da patroa e fez um sinal afirmativo curto com a cabeça. Estava feito conforme mandado. A baronesa não agradeceu. Não comentou sobre o crime. Apenas fez um gesto seco dispensando o feitor e fechou a porta na cara dele. Só quando os passos de Joaquim sumiram no corredor é que ela finalmente relaxou os ombros tensos. Começou a soltar devagar os laços do espartilho que comprimia o peito. Não havia culpa, remorso ou dúvida. O que a baronesa sentia era apenas o alívio profundo de quem tinha colocado a casa em ordem depois de uma bagunça inaceitável. A ameaça sobre a família tinha sido neutralizada antes de se tornar real, e a linhagem estava salva de qualquer mancha. A baronesa se deitou na cama macia e puxou o cobertor sobre o corpo cansado. O barão podia chorar pelo resto da vida, mas a herança estava protegida. Naquela noite, ela dormiu o sono profundo daqueles que acreditam que seu poder está acima de qualquer lei. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a vida na fazenda do Vale Sombrio seguiu exatamente como sempre tinha seguido, sem alteração nenhuma. Os escravos acordaram no canto do galo e saíram das senzalas para mais um dia de trabalho pesado. O feitor tocava o serviço com a mesma brutalidade de sempre. A baronesa tomou café sozinha na varanda, lendo correspondências como se nada tivesse acontecido. A única diferença era a ausência de Luzia, que tinha sumido sem deixar rastro. As outras escravas perguntaram baixinho umas às outras sobre o paradeiro da moça, mas ninguém sabia dizer o que tinha acontecido. Algumas mulheres mais velhas balançaram a cabeça em silêncio pesado, porque já tinham visto esse tipo de desaparecimento outras vezes e sabiam que era melhor não fazer perguntas sobre assuntos que podiam custar a vida. O barão não apareceu para o café nem para o almoço. Passou o dia inteiro trancado no escritório sem comer e sem falar com ninguém. A baronesa não fez menção ao marido ausente e não demonstrou preocupação nenhuma. Pelo contrário, ela parecia mais leve e satisfeita, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. Nas semanas seguintes, a distância entre o barão e a baronesa se transformou num abismo impossível de atravessar. O barão mal conseguia olhar para a esposa sem sentir horror e medo. Ele sabia que tinha sido a baronesa quem ordenou a morte de Luzia e da criança, mas não tinha prova nenhuma que pudesse apresentar. E mesmo que tivesse, quem ia acreditar na palavra dele contra a dela? Quem ia investigar seriamente o desaparecimento de uma escrava numa sociedade onde a vida de pessoas escravizadas não valia nada? O barão começou a beber cada vez mais, tentando afogar a dor da perda e a culpa que corroía por dentro. Ele sabia que era responsável direto pela morte de Luzia. Se não tivesse cedido à atração proibida, a moça ainda estaria viva,
e a criança teria a chance de nascer. A culpa era dele tanto quanto era da baronesa. Os meses se arrastaram pesados, e a fazenda do Vale Sombrio começou a mudar de uma forma que ninguém conseguia explicar direito. Primeiro foram as plantações de café. Os pés que sempre deram frutos grandes e saudáveis começaram a murchar sem motivo aparente, mesmo com chuva regular e cuidado dobrado. O feitor Joaquim aumentou a carga de trabalho dos escravos, achando que era preguiça. Mas não adiantou nada. As folhas continuavam amarelando e caindo, criando manchas mortas no meio do verde. Depois vieram as perdas inexplicáveis. 3 cavalos de raça morreram na mesma semana sem sinais de doença ou envenenamento. O celeiro principal pegou fogo numa noite sem tempestade, destruindo meses de colheita armazenada. A roda do moinho quebrou em 5 lugares diferentes ao mesmo tempo, como se tivesse apodrecido por dentro da noite para o dia. Cada prejuízo empurrava a fazenda mais fundo numa decadência silenciosa que parecia vir de dentro da própria Terra Vermelha. Mas o pior eram os relatos dos escravos que trabalhavam perto das ruínas onde ficava a cisterna velha. Eles juravam ouvir choros abafados vindo de dentro da terra nas noites de lua nova. Um choro fino e agudo de criança recém-nascida que nunca parava completamente. Alguns dos mais velhos faziam o sinal da cruz ao passar perto do local e cochichavam sobre almas penadas que não encontravam descanso. As mulheres que lavavam roupa no rio contavam ter visto uma sombra de vestido branco caminhando entre os cafezais ao amanhecer, sempre na direção da cisterna, como se estivesse procurando algo perdido. A baronesa ignorou completamente todas essas histórias com desprezo. Para ela não passava de superstição de gente ignorante que inventava fantasmas para explicar o azar natural de qualquer propriedade rural. Ela continuou administrando a casa com a mesma rigidez de ferro, mantendo a rotina impecável como se nada tivesse mudado. Quando alguém ousava mencionar as assombrações na presença dela, a baronesa cortava o assunto com um olhar que congelava qualquer palavra na garganta. A ordem da casa grande estava mantida, e isso era tudo o que importava para ela. Mas enquanto a baronesa permanecia inabalável, firme na certeza do poder absoluto que exercia sobre aquelas terras, algo muito diferente estava acontecendo com 2 dos homens que tinham ajudado a executar o crime naquela noite de 1853. O feitor Joaquim e um dos 3 capangas que participaram daquela noite terrível continuavam trabalhando normalmente na fazenda, sem demonstrar remorso nenhum. Eram homens endurecidos demais pela brutalidade do sistema para sentirem o peso do que tinham feito. Para eles, tinha sido apenas mais um serviço sujo cumprindo ordens da patroa como tantos outros ao longo dos anos. Mas os outros 2 capangas, os que jogaram Luzia na cisterna, começaram a mudar de um jeito que todos notavam, mas ninguém entendia direito. Primeiro foi o sono que desapareceu completamente das noites deles. Os 2 homens grandes e fortes que sempre dormiram como pedras depois do trabalho pesado, agora passavam as madrugadas acordados, sentados com os olhos arregalados, fixos no nada. Quando alguém perguntava o que estava errado, eles apenas balançavam a cabeça e pediam para serem deixados em paz. Depois vieram as visões que só eles conseguiam ver. No meio do trabalho nos cafezais, um deles parava de repente e ficava olhando fixo para um ponto vazio entre as plantas. Os escravos olhavam na mesma direção, mas não viam nada além do verde das folhas e da terra vermelha. Mas o capanga via. Ele via uma moça jovem de vestido claro parada entre os pés de café, olhando para ele com a mão pousada na barriga. A aparição não falava nada, apenas olhava com aqueles olhos fundos cheios de uma tristeza que perfurava a alma. Quando o capanga piscava tentando afastar a visão, ela já tinha sumido, deixando apenas o vazio e o medo. O outro capanga começou a ouvir sons que mais ninguém escutava. Era sempre o mesmo som repetitivo e torturante que vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Um choro fino de bebê recém-nascido que nunca parava completamente. O som começava baixinho, quase imperceptível, e ia crescendo aos poucos, até se tornar um grito agudo que rasgava os ouvidos e a cabeça do homem. Ele tapava os ouvidos com força, apertando tanto que os dedos ficavam brancos, mas o choro continuava vindo de dentro da própria cabeça dele.
Quando finalmente o som parava, o capanga ficava tremendo, suado e exausto como se tivesse corrido léguas. As semanas viraram meses e o tormento só piorava. Os dois homens foram definhando aos poucos como velas derretendo devagar. Eles pararam de comer direito porque qualquer comida tinha gosto de terra podre e água parada. Pararam de conversar com os outros porque as palavras saíam embaralhadas e sem sentido. A pele ficou cinzenta e os olhos fundos cercados de olheiras roxas profundas. Qualquer um que olhasse para eles via que eram homens sendo consumidos por dentro por algo que não era doença do corpo, mas da alma. Quando completou 1 ano e meio desde aquela noite maldita, os dois capangas não aguentaram mais carregar o peso sozinhos. Eles se encontraram numa madrugada e decidiram que precisavam fazer alguma coisa para acabar com o tormento que estava matando eles aos poucos. A culpa corroía tanto que dormir virou impossível e viver virou um pesadelo acordado. Os dois homens chegaram à conclusão de que a única forma de encontrar paz era confessar o crime e deixar que a justiça fizesse o trabalho dela. Se fossem punidos, pelo menos o peso sairia das costas. Se a baronesa fosse julgada pelo que mandou fazer, talvez as visões parassem e o choro do bebê finalmente se calasse. Então, numa manhã, os dois capangas pegaram os cavalos e cavalgaram até a cidade mais próxima, onde ficava a delegacia e o fórum. Chegaram sujos de estrada e tremendo não de medo da punição, mas de esperança de que finalmente iam poder falar a verdade e se livrar daquele fardo. Entraram na delegacia e pediram para falar com a autoridade máxima sobre um crime grave que tinham cometido. O delegado era um homem de meia-idade que os recebeu no escritório com uma expressão de curiosidade misturada com desprezo. Ele olhou para os dois homens maltrapilhos e perguntou de forma seca o que eles queriam. Os capangas começaram a falar, atropelando as palavras de tão desesperados para contar tudo. Disseram que tinham matado uma escrava grávida por ordem da baronesa Isabel da fazenda do Vale Sombrio, que a moça tinha sido jogada na cisterna velha ainda viva, que ela carregava um filho do barão, que tudo foi planejado pela baronesa para proteger a honra da família. Enquanto os dois homens falavam com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, a expressão do delegado foi mudando. Mas não mudou para choque ou indignação. Mudou para incredulidade e depois para diversão. Quando os capangas terminaram de contar, esperando que o delegado chamasse os soldados para prender eles e depois ir atrás da baronesa, o que veio foi uma gargalhada alta e debochada que ecoou pelas paredes do escritório. O delegado se recostou na cadeira e olhou para os dois homens como se estivessem contando a piada mais ridícula que ele já tinha ouvido. Ele disse que era óbvio que os dois tinham perdido completamente o juízo. A baronesa Isabel? Uma das mulheres mais respeitadas e piedosas de todo o Vale do Paraíba? Uma dama que frequentava a igreja toda semana e fazia doações para a caridade? Ordenar o assassinato de uma escrava grávida? Era a coisa mais absurda e ofensiva que ele já tinha escutado na vida. O delegado continuou dizendo que era evidente que os dois estavam doentes da cabeça, bêbados ou possuídos por alguma loucura. Nenhuma pessoa sã acreditaria numa acusação tão grave vinda de dois trabalhadores braçais contra uma senhora da mais alta reputação, sem apresentar uma única prova concreta. Cadê o corpo? Cadê as testemunhas confiáveis? Cadê qualquer evidência além da palavra de dois homens claramente perturbados? Os capangas tentaram insistir dizendo que podiam mostrar a cisterna onde o corpo estava, que outros escravos sabiam que Luzia tinha desaparecido, que o próprio barão sabia da verdade. Mas o delegado cortou a conversa com um gesto brusco de mão. Ele disse que não ia perder o tempo dele investigando fantasias de gente louca, e que se os dois não saíssem imediatamente da delegacia, ele ia mandar prender eles por desordem. A humilhação foi completa e devastadora. Os dois capangas foram praticamente expulsos da delegacia e empurrados para fora pelos soldados que riam e faziam piadas sobre os malucos que vieram acusar uma baronesa. Na rua empoeirada, os dois homens ficaram parados sob o sol quente, sentindo o peso da rejeição e da injustiça. Eles tinham ido ali buscar justiça e redenção. Mas o que encontraram foi desprezo e deboche. A mensagem estava clara como água cristalina. A palavra deles não valia nada contra o poder e a posição social da baronesa.
A lei existia para proteger gente como ela e não para ouvir gente como eles. Os dois capangas voltaram para a fazenda naquele dia com algo novo queimando dentro do peito. Não era mais só culpa e remorso, era raiva, indignação e a compreensão amarga de que se a justiça dos homens não ia funcionar, então eles teriam que fazer justiça do jeito deles. Se as autoridades protegiam a baronesa, então cabia a eles fazer o que tinha que ser feito. A decisão foi tomada ali mesmo na estrada de volta, enquanto os cavalos trotavam levantando poeira. Passaram mais uns meses de planejamento silencioso e tormento contínuo, até que os dois capangas finalmente se sentiram prontos. Nesse tempo, as visões só pioraram, e o choro do bebê nunca mais parou de ecoar na cabeça deles. Era como se Luzia estivesse esperando que eles fizessem o que precisava ser feito. Era como se a alma dela não conseguisse descansar, enquanto a baronesa continuasse viva e impune, dormindo tranquila enquanto o corpo dela apodrecia na cisterna escura. Foi numa noite abafada de lua cheia, exatamente 2 anos depois daquela noite maldita de 1853, que os dois capangas finalmente agiram. Eles se encontraram perto da cisterna velha, atraídos para lá por uma força que não conseguiam explicar nem resistir. Ficaram parados olhando para a tampa de madeira apodrecida que cobria o buraco negro, enquanto o choro do bebê ecoava cada vez mais alto dentro das cabeças deles. Foi quando tiveram a mesma visão. Luzia estava parada na beira da cisterna, olhando para os dois homens. Mas ela não era a mulher que eles lembravam assustada e implorando por misericórdia. Era uma Luzia tranquila e serena, com a mão pousada na barriga e um brilho suave ao redor do corpo como luz de vela atravessando o tecido fino. Ela não disse nada em voz alta, mas os dois capangas ouviram as palavras claras como sino dentro das mentes. Ela precisa sentir o que eu senti. Os dois homens se entreolharam, e naquele momento de loucura compartilhada, entenderam exatamente o que precisava ser feito. Não era vingança simples nem ódio puro. Era um ritual de justiça que fazia sentido perfeito nas cabeças quebradas deles. A baronesa tinha mandado jogar Luzia naquela cisterna escura para afogar o segredo junto com a vida. Então, a baronesa precisava sentir na própria pele o terror de cair naquela escuridão líquida e esperar a morte chegar devagar. Era a única forma de equilibrar a balança, fazer o choro parar. Era a única justiça possível num mundo onde a lei protegia os poderosos e esmagava os fracos. Os dois capangas se moveram como sombras silenciosas pela fazenda adormecida. Entraram na casa grande pela porta dos fundos que nunca era trancada, porque quem ousaria invadir a propriedade da baronesa mais poderosa do vale? Subiram as escadas de madeira pisando nos cantos dos degraus para não fazer barulho, e chegaram até o quarto onde a baronesa dormia sozinha, porque o barão já tinha meses que não dividia mais a cama com ela. A baronesa acordou com as mãos fortes tapando a sua boca e apertando os braços. Ela tentou gritar, mas foi impedida. Ela se debateu com força surpreendente para uma mulher. Mas eram dois homens grandes enlouquecidos com uma força que vinha de um lugar além do corpo físico. Eles arrastaram a baronesa para fora do quarto pelos corredores escuros e desceram as escadas enquanto ela se contorcia tentando se soltar. Quando chegaram do lado de fora, a baronesa viu para onde estavam levando ela, e o medo explodiu nos olhos. Ela conhecia aquele caminho, aquelas ruínas, e principalmente aquela cisterna. Ela tentou implorar através do pano na boca, mas os homens não olhavam para ela. Eles tinham os olhos vidrados fixos à frente, como quem segue ordens de uma voz que só eles escutam. Quando chegaram na beira da cisterna velha, os dois capangas removeram a tampa pesada de madeira com uma força sobre-humana, revelando o buraco negro que cheirava a morte e esquecimento. A baronesa olhou para dentro daquela escuridão e, pela primeira vez em toda a vida, sentiu o que era não ter poder nenhum sobre o próprio destino. Ela olhou para os rostos dos dois homens procurando algum sinal de humanidade, mas o que viu ali eram apenas cascas vazias, movidas por algo maior e mais antigo que a vontade humana. Um dos capangas falou pela primeira vez, com a voz rouca e quebrada. A senhora vai sentir o que ela sentiu. Então, sem cerimônia e sem hesitação, os dois homens levantaram o corpo da baronesa
e jogaram ela no buraco escuro da cisterna. O grito dela ecoou nas paredes até o corpo bater na água. Ela tentou gritar por socorro, mas a água entrou na boca e nos pulmões. O desespero deu lugar ao pânico, e o pânico deu lugar à escuridão final. A baronesa Isabel morreu afogada na mesma cisterna onde tinha mandado jogar Luzia 2 anos antes, sentindo exatamente o mesmo terror e a mesma solidão dos últimos segundos de vida. Os 2 capangas ficaram parados olhando para dentro da cisterna, até o som da água se acalmar e o silêncio voltar. Então, colocaram a tampa de madeira de volta no lugar, com um cuidado quase reverente, como se estivessem fechando um altar. Eles não tentaram fugir. Não voltaram para os casebres. Apenas se sentaram ali mesmo na beira da cisterna e esperaram o amanhecer trazer as consequências que sabiam que viriam. Pela primeira vez em mais de ano, o choro do bebê tinha parado completamente, e as visões de Luzia tinham sumido. A paz finalmente tinha chegado, mesmo sabendo que o preço seria a própria vida. Quando o sol nasceu e a ausência da baronesa foi notada, a fazenda entrou em pânico imediato. O barão, ainda bêbado da noite anterior, mal conseguia se manter em pé. Foi Joaquim quem organizou a busca com a eficiência brutal de sempre. E foi Joaquim quem encontrou os 2 capangas sentados perto da cisterna velha, com aquela expressão vazia de quem tinha cumprido uma missão. Não demorou 5 minutos para o feitor arrancar a confissão dos 2 homens que falaram sem resistência nenhuma, contando tudo com detalhes. As autoridades chegaram da cidade na mesma manhã, com uma velocidade impressionante, que contrastava brutalmente com a indiferença de meses atrás, quando os mesmos homens tinham ido confessar o crime de Luzia. O delegado que tinha rido na cara deles e os expulsado da delegacia, agora chegava montado num cavalo bonito, cercado de soldados armados com a expressão séria e determinada. A diferença era gritante e revoltante. Quando a vítima era uma escrava pobre, a justiça não se movia. Quando a vítima era a baronesa Isabel, a justiça vinha galopando com fúria. Os 2 capangas foram presos na hora e jogados numa carroça com grades de ferro, que os levaria para a cadeia da cidade, onde esperariam o julgamento que todos sabiam que terminaria na forca. Eles não resistiram, não tentaram fugir. Apenas entraram na carroça com a mesma calma de quem terminou o trabalho, e agora aceita as consequências. A expressão nos rostos deles era quase de alívio, como se finalmente tivessem se livrado de um peso que carregavam havia tempo demais. Antes de levar os presos embora, as autoridades precisavam recuperar o corpo da baronesa para o enterro adequado que uma mulher da posição dela merecia. O delegado ordenou que buscassem cordas grossas e escolheu um escravo da fazenda para descer na cisterna e trazer o corpo. Os homens escolhidos tremiam de medo não pela escuridão ou pela profundidade, mas pelo que eles sabiam que iam encontrar lá embaixo, porque as histórias sobre aquela cisterna amaldiçoada tinham se espalhado por toda a senzala ao longo dos 2 anos. Amarraram as cordas grossas na cintura do primeiro escravo e o desceram devagar pela boca estreita da cisterna. A escuridão engoliu o homem completamente. Lá embaixo, só iluminado pela luz fraca que entrava de cima, o escravo viu a água parada e escura. Ele desceu até os pés tocarem a superfície gelada e continuou descendo até estar com água pela cintura. Foi quando o pé dele tocou em algo macio que flutuava logo abaixo da superfície. Era o corpo da baronesa Isabel flutuando de bruços. O escravo amarrou uma corda ao redor do corpo e gritou para puxarem. Os homens lá em cima começaram a puxar devagar e o corpo subiu pingando água escura. Mas enquanto amarrava a corda, o escravo tinha sentido o pé bater em outra coisa. Algo que estava no fundo mesmo da cisterna, preso nas pedras ou na lama. Quando gritaram lá de cima perguntando se tinha mais alguma coisa, o escravo respondeu tremendo que sim. Tinha outro corpo lá embaixo. Um silêncio pesado caiu sobre todos que estavam ao redor da cisterna. O delegado ordenou que o escravo verificasse. O homem obedeceu com o coração disparado, mergulhando na água suja até ficar completamente submerso. Seus dedos tocaram tecido e depois pele fria. Ele prendeu a respiração que já estava acabando, amarrou a segunda corda como conseguiu e subiu desesperado para respirar.
Quando puxaram a segunda corda, o que emergiu da escuridão da cisterna fez todos os presentes recuarem com um grito de choque e medo. Era o corpo de Luzia. O que causou o horror generalizado não foi apenas a presença de um segundo corpo. Foi o estado de preservação impossível daquele corpo que tinha passado 2 anos inteiros submerso em água parada. A pele estava pálida, mas intacta, sem sinais de decomposição avançada que deveria ter acontecido depois de tanto tempo. O vestido de algodão barato estava sujo de lama, mas inteiro. E a barriga estava levemente inchada, mostrando que a moça estava grávida quando morreu. O corpo estava preservado de uma forma que desafiava todas as leis naturais da decomposição, como se algo ou alguém tivesse decidido manter aquela evidência intacta como uma santa incorruptível das histórias religiosas saindo da cisterna no mesmo dia em que o corpo da baronesa também era encontrado. A notícia do corpo preservado se espalhou pela fazenda mais rápido que fogo em palha seca. Logo, todos os escravos estavam cochichando sobre o milagre da cisterna, sobre como Luzia tinha sido preservada pela mão de Deus, ou dos orixás, ou dos espíritos ancestrais para que a verdade não ficasse enterrada para sempre. Sobre como a moça e a criança que nunca nasceu tinham esperado pacientemente na escuridão da água até que a justiça finalmente chegasse, mesmo que de uma forma torta e sangrenta. O delegado ficou pálido ao ouvir a confirmação de que os capangas tinham falado a verdade desde o começo. Eles realmente tinham matado uma escrava grávida e jogado na cisterna. E a baronesa realmente tinha ordenado o crime. Tudo que ele tinha ignorado e ridicularizado meses atrás era verdade. Mas o homem não pediu desculpas e nem demonstrou vergonha. Apenas ordenou secamente que levassem os 2 corpos embora e disse que o caso seria encerrado o mais rápido possível. Os 2 capangas foram julgados em 1 semana. O julgamento foi rápido e a sentença inevitável. Eles foram condenados à morte por assassinato de uma mulher da alta sociedade. O fato de terem confessado também o assassinato anterior de uma escrava grávida foi mencionado no processo, mas não foi considerado crime na mesma medida. A execução aconteceu na praça principal da cidade numa manhã de céu cinzento. Uma multidão se reuniu para assistir como sempre acontecia nos enforcamentos públicos. Os 2 capangas subiram no cadafalso com os olhos vazios e as faces magras, mas tranquilas. Quando perguntaram se tinham últimas palavras, um deles disse com voz firme: "Fizemos o que a lei deveria ter feito. Fizemos justiça quando ninguém mais fez." O outro olhou para o horizonte e disse apenas: "O choro parou, ela finalmente descansou." As cordas foram colocadas nos pescoços. O carrasco puxou a alavanca. Os 2 corpos caíram e se debateram por longos segundos horríveis, antes de finalmente ficarem imóveis balançando devagar. Joaquim o feitor, que tinha sido o executor direto daquela primeira morte, estava na multidão assistindo à execução sem demonstrar emoção nenhuma. Ele tinha escapado de qualquer punição, porque tecnicamente apenas cumpria ordens, e ninguém ia perseguir um funcionário útil da fazenda por causa de crimes antigos contra escravos. O outro capanga, que também não sentiu remorso, continuou trabalhando normalmente na fazenda como se nada tivesse acontecido. A injustiça do sistema estava completa e visível para todos que quisessem ver. A fazenda do Vale Sombrio caiu em ruína total depois daqueles eventos. O barão Augusto não sobreviveu muito tempo à morte da esposa. Ele morreu menos de 6 meses depois, consumido pela bebida e pela culpa acumulada. A propriedade foi vendida para pagar dívidas, mas nenhuma família quis morar na casa grande. As histórias sobre a cisterna amaldiçoada e o corpo preservado tinham se espalhado por todo o Vale do Paraíba e além. A história de Luzia e da baronesa Isabel virou lenda na região. As mães contavam para as filhas. Os velhos contavam nos alpendres. Os viajantes levavam a história para outras províncias. Alguns diziam que era conto inventado. Outros juravam que era verdade absoluta, porque tinham visto os corpos com os próprios olhos ou conhecido gente que viu. Mas todos concordavam numa coisa. A cisterna velha da fazenda do Vale Sombrio guardava um segredo sobre poder e crueldade,
e sobre como a justiça dos homens protegia os ricos e esmagava os pobres. Luzia virou símbolo silencioso de todas as vidas que foram descartadas e esquecidas durante os 358 anos de escravidão no Brasil. Um lembrete preservado de forma impossível de que algumas injustiças são grandes demais para serem apagadas mesmo quando enterradas no fundo da terra. E um testemunho eterno de que a justiça dos homens muitas vezes falha, mas a justiça divina, ou do destino, sempre encontra um caminho mesmo que demore anos e custe vidas para se manifestar. Se você chegou até aqui, sei que está com o coração apertado. A história da baronesa Isabel e de Luzia mexe fundo com tudo que a gente sente sobre traição e vingança. Vamos ser honestos sobre uma coisa. A baronesa foi traída da pior forma possível. O marido quebrou todos os votos, engravidou uma escrava da própria casa e criou uma humilhação pública impossível de engolir. Ninguém merece ser traído assim. A dor da traição é real, profunda e destrói a gente por dentro de um jeito que quem não passou não consegue entender. Mas aqui está o ponto crucial. A baronesa tinha todo o direito de sentir raiva de confrontar o marido, de acabar o casamento, de fazer um escândalo. Ela podia ter escolhido vários caminhos para lidar com aquela dor. Mas o caminho que ela escolheu foi tirar uma vida. Na verdade, 2 vidas, porque Luzia estava grávida. E essa escolha cruzou uma linha imperdoável. Sim, o barão e Luzia machucaram ela profundamente. Mas tirar a vida de uma moça escravizada que não tinha poder nenhum sobre a própria vida não era justiça. Era assassinato. Era crueldade. Luzia não pediu para ser escravizada, não tinha poder para recusar o barão. E mesmo assim, foi ela quem pagou o preço mais alto afogada naquela cisterna escura. A baronesa começou como vítima de traição, mas terminou como assassina de uma inocente e de uma criança que nunca nasceu. A dor que ela sentiu era real, mas a escolha que ela fez transformou ela em algo muito pior do que quem a machucou. E no final, a justiça veio para ela da forma mais cruel, sentindo exatamente o mesmo terror que Luzia sentiu. Essa história mexeu com você? Nos comentários me conta o que achou das escolhas da baronesa. A dor da traição justifica o que ela fez ou ela cruzou uma linha imperdoável? Seus comentários ajudam o YouTube a mostrar essas histórias para mais gente. E se essa história tocou, você de alguma forma se fez você refletir sobre injustiça-poder e as escolhas que a gente faz quando a dor aperta, então me ajuda com 3 coisas rápidas. Primeiro, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é importante e ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias que precisam ser contadas. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias do Brasil imperial e colonial que vou trazer aqui no canal. E terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que deveria conhecer a história da baronesa Isabel e de Luzia. A história que acabamos de ver é um lembrete doloroso de que vingança não cura ferida, que tirar uma vida por causa de dor emocional nunca vai ser justificável e quando se cruza certas linhas, não tem volta. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.